O assunto é o seguinte, foi concluído o conserto na tubulação que rompeu ontem e causou alagamento na Garibaldi. Cláudia Menezes, previsão de quando a via será finalmente liberada. Muito bom dia, você que brilha inteira agora no telão do programa da Cidade Aratu. Muito bom dia para você também, Casimiro. Bom dia para você que assiste a gente. Isso mesmo, Casimiro. Foi concluído ontem à noite, por volta das 10 horas, o conserto na tubulação que rompeu e causou um grande alagamento aqui na Avenida Reitor Miguel Calmon. Ainda tem equipes, como estamos vendo aqui no local, fazendo os serviços finais na pista. E a via, ela segue ainda interditada para os motoristas. A previsão é que a partir de meio-dia, essa pista aqui, esse trecho seja liberado. Lembrando que por causa dessa situação, um carro foi engolido ontem por uma cratera que abriu na pista depois que essa tubulação estourou. Foi na saída da Avenida Garibaldi, aqui no sentido centro, sendo uma das principais vias de acesso para o carnaval. Então, uma alternativa para quem vai seguir agora para o centro da cidade é subir aqui, ó, pelo Garcia. O trânsito nesse momento segue bem tranquilo, lembrando que ontem houve um grande congestionamento aqui na região por causa dessa situação. E voltando a falar do carro que foi engolido pela cratera, a imagem, gente, é realmente impressionante. Nós acompanhamos aqui, eu e Denilson Mota aqui nas imagens. Duas pessoas estavam dentro desse veículo, um motorista e a mulher, né? Um motorista e uma mulher estavam dentro do carro. Foi um grande susto, mas eles saíram, por sorte, sem ferimentos dessa situação. A cena deles tentando sair do carro é muito impressionante. O carro foi retirado durante a tarde de ontem. De acordo com a Embasa, o reabastecimento nos bairros aqui de Salvador que ficaram sem água por causa dessa situação já está sendo feito, retomado hoje. Eu vou falar aqui alguns bairros que ficaram sem água: Alto das Pombas, Barra, Canela, Engenho Velho, da Federação, Gamboa, Garcia, Graça, Jardim Apipema, Morro do Gato, Morro Ipiranga, Ondina, Alto de Ondina, Parque São Brás, Vila Matos e Vitória. Ou seja, houve aí uma grande confusão também aqui com moradores do bairro, né, nas adjacências, por causa dessa situação. Eu volto com você, Casimiro. Muito obrigado, Cláudia. Como você falou, essa imagem impressionante ganhou todo o Brasil, todo o Brasil. A informação é de que a dona do carro, provavelmente essa senhora, os donos, enfim, serão ressarcidos. Mas algumas perguntas ficam assim no ar, e perguntas importantes de serem questionadas, de provocarem reflexão. Imagine se nesse carro tivesse um bebê. Imagine se nesse carro tivesse uma criança de 2, 3, 4 anos de idade. Se tivesse uma pessoa idosa, se tivesse um cadeirante, se tivesse uma pessoa com obesidade, enfim. Como seria o fim desta história? Um bebê preso a uma cadeirinha, o carro, as pessoas gritaram, quebra a janela, quebra o vidro porque não abria. Ou seja, tudo isso tem que ser muito investigado e tem que ser indenizado também. É a minha opinião. A Embasa vai ressarcir o prejuízo, mas um perigo danado. O que aconteceu para que essa tubulação estourasse dessa maneira abrupta de uma hora para outra? Parou quase toda a cidade por conta disso aí. Carro afundou. Você viu? A gente mostrou aqui ao vivo o tempo inteiro com o casal. Maior susto, maior perrengue. Cláudia Menezes, de volta com você. Como estamos vendo aqui na Avenida Reitor Miguel Calmon, as equipes seguem trabalhando aqui, os reparos finais da pista. Lembrando que ontem rompeu uma tubulação aqui, exatamente nesse trecho, e depois de romper essa tubulação, abriu uma cratera na pista. Um carro, inclusive, foi engolido por essa cratera ontem. Duas pessoas estavam dentro desse veículo. Por sorte, não ficaram feridos. Foi o motorista e uma mulher. Agora, eu tenho uma informação que, de acordo com a Embasa, a cratera formada pelo vazamento foi aterrada. O repavimento da pista está sendo feito nesse momento aqui, ó, como estamos vendo. A liberação do tráfego fluir daqui a pouquinho aqui nesse momento. Ainda não há informações também, de acordo com a Embasa, sobre o que causou o rompimento
da tubulação. Voltando a falar do carro que foi engolido pela cratera ontem, a imagem, gente, é impressionante. 2 pessoas estavam dentro desse veículo, ficaram desesperadas tentando sair do veículo que estava completamente submerso. Foi um grande susto, eles saíram sem ferimentos, como eu disse anteriormente. O carro também foi retirado durante a tarde de ontem e foi concluído o serviço por volta das 10 da noite de ontem, um conserto da tubulação que rompeu aqui nesse local, causou um grande alagamento, Avenida Reitor Miguel Calmon, esse trecho aqui, ó, ainda tem equipes, né, fazendo os reparos finais na pista, lembrando, gente, que essa via aqui é uma via de importante acesso para os foliões que vão curtir o carnaval. É bem na saída da Avenida Garibaldi, bem na entrada aqui da subida para o Garcia, isso tudo no sentido centro. Inclusive, nesse momento, se quem vai para o centro pode também ter essa alternativa, subir aqui pelo Garcia. Lembrando que nesse momento o trânsito segue bem tranquilo. Ontem causou um grande congestionamento por causa dessa situação. Foi bem difícil para os motoristas que saíam da Vasco da Gama, da Garibaldi, na região da Lucaia ali. Eles disseram que para chegar aqui, ó, na entrada da subida para o Garcia, eles estavam levando cerca de 30 minutos ou até mais, dependendo do trecho onde eles estavam. Eu vou falar aqui uma informação da Embasa, que de acordo com a Embasa, os 16 bairros aqui da capital que ficaram sem água ontem por causa da obra já tiveram o reabastecimento retomado hoje. Nesse momento, ainda tem equipe no local aqui fazendo os reparos finais da pista. Foi Avenida Reitor Miguel Calmon, no sentido centro, logo na saída da Garibaldi. Eu volto com você. Obrigado, Cláudia. Como você acaba de mostrar, a situação no trânsito hoje, pelo menos, está melhor do que ontem, porque por conta disso aí a cidade praticamente travou, grande parte da cidade. A informação é de que a Embasa vai ressarcir os prejuízos para os donos do carro. Agora, eu não paro de pensar o seguinte: imagine se tivesse uma criança nesse carro, se tivesse um bebê preso a uma cadeirinha, uma pessoa idosa, uma pessoa obesa, enfim, são questionamentos que levam à reflexão de como este acidente poderia ter sido muito pior. Eu queria entender como é que de repente a tubulação estoura dessa maneira e traga um carro. Faz com que o carro afundasse totalmente, só ficando do lado de fora a capota. Eu queria entender, e quero uma posição da Embasa com relação ao que vai acontecer, porque o que levou isso a acontecer, hein, dona Embasa? É o que a gente fica se perguntando. Que risco horrível, o que aconteceu para causar esse incidente terrível na região da Garibaldi? Tivemos ontem um problema, é um fato, em virtude do rompimento da adutora da Embasa, ali na Garibaldi, por onde passam muitos veículos, talvez 30%, 40% do tráfego que chega ao carnaval, os circuitos passam por ali. Isso comprometeu a operação de trânsito e transportes. Então as pessoas demoraram mais para chegar no circuito, seja quem estava se deslocando com um veículo próprio, ou de táxi, ou de aplicativo, como também quem estava no transporte público de ônibus. Já restabelecemos, passamos a madrugada trabalhando, acabamos de liberar nesse momento a obra. Então, todos que estão nos vendo aí pela televisão já podem utilizar a Garibaldi novamente. Hoje, com fé em Deus, com essa via com pleno funcionamento e com os ajustes que nós fizemos na operação aqui agora em reunião, a gente vai ter um trânsito muito mais fluido, uma facilidade maior para o folião participar. A gente sabe também que a sexta-feira ainda vai mais gente do que na quinta. Olá. Ontem foi uma super quinta. Lá na Barra tinham 33 equipamentos. A última apresentação terminou quase às 5 da manhã.